Sejam bem-vindos. Viviane, seja bem-vinda. Marisa, professor Luciano Reis, seja muito bem-vindo. Professora Cristiane já acabou de chegar aí. Já vamos. Olá. Olá. Olá, doutora Cristiane, tudo bom? Tá bom aqui, Ronaldo? Tá bom aqui, Ronaldo? Tá sim, tá sim. Só vou ajeitar a minha aqui, que na hora que entra outra pessoa, a câmera fica com uma formatação diferente. Mas tá ok. O áudio tá saindo bem aí? Tá, pra mim tá ótimo. Tá, pra mim tá ótimo. Eu acho que seria bom testar, ver se usa um fone de ouvido, porque às vezes dá eco. O meu tá dando eco. O meu tá dando eco aqui. Então, eu vou colocar aqui o fone de ouvido para ver se eu tinha me esquecido disso. A vida tecnológica tem suas manhas. Melhorou o som? Tá saindo bem aí? Melhorou. Ficou ruim? E acabou o eco Melhorou? pra mim. Melhorou. Tá ok. Tudo bem. Boa noite. Vamos iniciar então, sem mais demora, né? Nós já temos alguns participantes conectados e, de qualquer forma, a live fica salva, né? Depois, outras pessoas que chegarem depois, podem acompanhar o início da live assistindo o que foi gravado. Nesta noite, nossa live vai tratar sobre contratos das estatais prestadoras de serviços públicos. O contexto deste assunto em que os contratos firmados, né, pela administração pública com terceiros, eles possuem lá suas peculiaridades se comparados aos contratos puramente privados, né, da iniciativa privada. Os contratos de obra, de fornecimento ou de prestação de serviços para as estatais também possuem suas peculiaridades. No entanto, eles têm lá suas particularidades, tanto em relação ao contrato administrativo puro, quanto em relação ao contrato eminentemente privado. Então, é sobre este instrumento, este ajuste entre as estatais prestadoras de serviço público e terceiros, que nós vamos tratar hoje. E para falar sobre esse assunto, nós temos a grata satisfação de receber aqui conosco a professora Cristiane de Carvalho Stropa, doutora. Vou ler aqui rapidamente um resumo do currículo, né, porque se a gente fosse ler tudo, a gente ia gastar bastante tempo, doutora. Eu pus ele mais extenso lá no Instagram, aqui ele está resumido. Doutora e mestre em Direito pela PUC São Paulo, advogada especializada em licitações e contratos, e assessora no TCM São Paulo. Sua tese doutoral tratou do tema Formas Contemporâneas de Contratação Pública e seu impacto nas atividades administrativas, na qual concluiu, dentre outras questões, que quando as empresas estatais são prestadoras de serviço público, em especial em regime não concorrencial, seus contratos guardam correlação com o contrato administrativo. Chamou bastante a atenção esse ponto, essa conclusão da tese doutoral da doutora Cristiane, e por isso nós da Comissão Nacional de Direito Administrativo da ABA, concordamos em convidá-la para estar aqui conosco. Ela também atuou junto ao então Ministério do Planejamento, quando da aprovação da Lei Complementar 123 de 2006, eu já a vi falando sobre esse assunto em outra live, muito interessante esse histórico, né? Tendo participado da elaboração do primeiro decreto federal que regulamentou a Lei Complementar referida,
para as micro e pequenas empresas, bem como participou de diversas capacitações para servidores públicos à época. Portanto, estamos aqui então com a doutora Cristiane. Eu gostaria que ela fizesse uma complementação, conforme queira, da sua apresentação e fizesse uma fala inicial para a gente já adentrar nas questões propostas. Bom, então vamos lá. Primeiro, agradecer novamente aí o convite, que foi muito honroso, né, de falar sobre esse tema, que é um tema que eu gosto bastante, realmente foi meu objeto de estudo no doutorado, em especial porque dei muita capacitação aqui no estado de São Paulo para a Sabesp. E trabalho com licitações e contratos há muitos anos, né? O Ronaldo falou que se fosse ler o currículo, realmente, eu tenho um currículo um pouco extenso, e sempre atuei assim, muito embora seja professora há 30 anos na PUC, mas a minha atuação profissional sempre foi ou dentro do governo ou fora do governo, mas sempre nessa temática de licitações e contratos. Inclusive, eu comecei a trabalhar, Ronaldo, com licitações antes da Lei 866. Eu ainda peguei a época da Eu costumo fazer essa pergunta, como é a sua história com esse negócio de licitação? Então, do decreto 2300, vem bem a calhar. Do que eu era muito fã, porque eu acho que o 2300 não era uma norma ruim, né? Ela foi atropelada por uma questão histórica, que foi o impeachment do Collor, que resultou na sua modificação. Mas com relação à questão das estatais, o que me tocou para falar sobre esse tema, e aí foi muito interessante, né? Porque eu fazia capacitações para a Sabesp, em especial para o RDC, quando eles começaram a usar o RDC. E aí, quando veio essa lógica da Lei 3.303, eu comecei a me questionar o seguinte, falei, tá bom, eu entendo até, né, acho que vamos deixar esse para depois para falar, mas eu entendo a lógica da lei incidir para todas as estatais. Mas uma coisa que me incomodava era que, em especial para essa atividade específica que é serviço público. Ora, se eu tenho uma estatal prestadora de serviço público, e em especial na área de saneamento, o problema é a gente achar alguma coisa correlata. Mas na área de saneamento, eu tenho a Sabesp, aqui em São Paulo, eu tenho municípios que têm autarquia, que prestam a mesma atividade, e eu tenho, inclusive, essa atividade sob a ótica de concessão. Ora, se há uma autarquia prestando, ela se submete à Lei 8.666. E aí, a estatal, com essa nova regra, será que isso não impacta na atividade? Foi essa pergunta que eu me fiz. Não fazendo ainda nenhum juízo de valor sobre a questão das contratações. Em especial sobre a questão dos contratos mesmo. Não sobre a temática tanto de licitação. Porque sempre que perguntam para mim, mas a licitação, eu falo, gente, a licitação não mudou nada. Porque não deixa de ser um pregão. É um pregão aprimorado, mais parecido com o RDC, mas não deixa de ser um pregão. Tem umas peculiaridades, mas não deixa de ser. Agora, o contrato fez toda a diferença. Então, o que me preocupou foi isso. E aí, curiosamente, aquela coisa de ser docente, né? Eu tive que, inclusive, eu entrei em crise na época, porque eu falei, eu já estava assim na minha cabeça com aquela lógica, não, temos que acabar com cláusula exorbitante, ela encarece o contrato, porque é muito risco para o contratado. Tá bom. Mas aí, quando eu me deparo com essa situação, eu falo, não, pera um pouquinho, a atividade é um serviço público, o serviço público, ele precisa, ele clama a proteção da cláusula exorbitante. Então, toda a ideia, assim, se pudesse resumir, foi essa inquietação de dizer, meu Deus, será que uma estatal prestadora de serviço público, ela não pode ter uma regra diferente? Então, foi isso que funcionou como pano de fundo para todo o estudo que eu fiz. Estudo esse, vou fazer aqui um merchan. Eu estou fazendo a atualização da minha tese, que ela foi agora de março, é recente, antes da pandemia, e vou publicar, porque eu acho que as estatais precisam ter essa segurança de que talvez elas possam ir além. Né? E eu acho, já antecipando aqui, né? Eu sei que a gente vai discutir isso, mas a estatal pode ter cláusula exorbitante. Né? Eu acho que ela pode. Mas a lei... Não, gente, peraí, a posição da lei é um pouquinho diferente. Então, é isso que a gente vai discutir. Muito interessante, doutora Cristiane. O direito administrativo, ele é uma área, às vezes, assim, muito inglória, né?
os causídicos do contencioso, né, penal, civil, de repente até, sei lá, torcem o nariz, né, esse pessoal aí do direito administrativo, né, assim, eu sei que tem essas diferenças, né, mas assim, a gente vê que o direito administrativo está na base de todo o Estado, né, de toda a Constituição, tanto formal, né, quanto da organização do Estado em si. Então, assim, são temas muito relevantes quando a gente toca nesses pontos do direito administrativo que afeta milhares de servidores, afeta milhões e milhões de reais em recurso público. Então, assim, a gente vê que vale a pena, são temas que valem a pena. Então, assim, eu imagino que o seu trabalho tenha sido satisfatório ao final, né? Não deve ter sido nada fácil, né? Mas ao final a gente acaba... Imagina. Foi bem então, satisfatório, ainda bem. Imagina. Porque eu estou vendo você dizer que vai publicar o livro, né? Então, viu que é um assunto que é útil, né? E pode ser interessante publicar. Aliás, com certeza é interessante publicar. Mas vamos aqui às nossas questões propostas. Eu costumo, quem faz live comigo costuma a gente discutir primeiro, né? Tudo que vai ser abordado, até para a pessoa se preparar melhor para responder e ser mais produtivo para o nosso público, né? O momento histórico em que se deu a redação, né, e a votação do projeto de lei lá de 1990, eu não me lembro de que ano é o PL que deu origem à Lei 8666, mas ele não é de 93, eu acho que ele é de um ano anterior, se eu não me engano. Mas, assim, o momento histórico, né, em que se deu a redação, a votação daquele PL, né, que deu origem à Lei 8666, inclui fatos como, né, já citado por você, o impeachment do Collor, o escândalo dos anões do orçamento, inclusive a Ana Maria, que era diretora de Logística e Serviços Gerais do Ministério do Planejamento, no aniversário de 20 anos da 8666, ela trouxe esse histórico muito interessante. E o professor Alexandre Mota, na sua dissertação de mestrado lá na Unicamp, que foi presidente da ESAF, sobre o corruptocentrismo. Ronaldo? 866. Ronaldo, cortou um pouquinho a sua fala. Cortou? A sua fala cortou um pouquinho. Cortou. Deixa-me ver aqui. Você estava falando sobre a fala do Alexandre Mota na dissertação dele, e aí cortou um pouquinho. Ele trata do que ele chama de corruptocentrismo, ou seja, do foco excessivo no combate à corrupção e, na opinião dele, né, a perda de eficiência na contratação pública. Então, esse é o contexto e esse é o resultado da 8666. Né? Entende-se que isso pode ter trazido algum excesso de formalismo para a lei, e eu concordo, obviamente. Né? No caso da Lei 13.303, de 2016, qual foi esse contexto histórico da sua criação, né? E qual pode ter sido a influência desse contexto histórico no texto que a gente tem publicado? Olha, aí não há divergência na doutrina, diferentemente da Lei 8.666, que tem, né, alguns fatos de divergência na doutrina. Acho que o ponto principal da Lei 13.303 é a Operação Lava Jato. Né? Vamos dizer assim, é o marco que se coloca como fundamental para a existência de uma legislação específica. Mas, assim, o que eu acho curioso, vou ser muito franca com você, é que, de alguma maneira, a situação já estava um pouco sacramentada. Né? Não que tivesse resolvida, porque, na verdade, a própria Constituição já falava da necessidade de uma legislação específica. Mas de que maneira que a situação estava sacramentada já? Ora, as estatais prestadoras de serviços públicos, por isso que assim, no primeiro momento eu fiquei em conflito quando essa lei fala da prestadora de serviço público, até pelo próprio Supremo, ele já tinha dito, não, segue a Lei 8.666, porque eu privilegio a atividade em detrimento do regime jurídico da estatal. Do regime jurídico. Aquela que exerce atividade econômica, a exceção era a Petrobras. Né? Porque, na verdade, todas as outras acabaram tendo que seguir a Lei 8.666 também, um pouco por uma orientação, né, vamos dizer, determinação do Tribunal de Contas da União, naquele sentido de dizer, olha, enquanto não tiver regulamentação, você vai ter que seguir a lei existente, porque ela é a norma geral de licitações e contratações. Usa o que então, tem aí, né? A única exceção
era a Petrobras. Muito embora, quando eu fiz o trabalho, eu me lembrei, até porque também cheguei a participar de capacitação da Infraero. A Infraero tinha regulamento próprio. Mas houve eu não algum sabia. momento... não, ela tinha, só cheguei a capacitar a Infraero no regulamento dela. Mas houve algum momento em que ela passou a ter que observar a Lei 8666. Porque teve uma época onde o Tribunal de Contas começou a questionar isso. Né? Então, ela acabou usando a Lei 8666 naquela espera também de sair a legislação específica. Então, veio toda essa questão da Operação Lava Jato, né? E aí, acho que foi um momento, assim, todas as nossas leis de contratação, a gente espera ter um momento político. É um momento político que faz com que alguma ideia que já estava lá incutida na cabeça do nosso administrador, falou, opa, eu vou aproveitar esse dado e vou colocar a legislação, né? Claro que isso não surgiu do nada. Isso já estava numa espera de algum fato que fosse aí alguma coisa que empurrasse para eu colocar a lei e dizer, ó, tá vendo? Vocês pediram, tá aqui a legislação. Porque, na verdade, se era uma legislação, é por isso que eu gosto de fazer essa análise, a tua pergunta é muito boa, ela deveria seguir na mesma linha do maximalismo da Lei 8666, como fala o André Rosilho no livro dele. Porque se foi um problema de corrupção que levou uma lei maximalista como a Lei 8666, novamente um problema de corrupção teria que levar ao maximalismo da lei das estatais. E não foi isso que aconteceu. E é isso que eu acho que é um ponto curioso. Na verdade, eu acho que nós aprendemos com o erro da Lei 8666. Esse maximalismo da lei não evitou a corrupção. É claro que falar, mas a corrupção foi porque a Petrobras usou o decreto dela. Não, não. Gente, a Petrobras... Não. Claro, toda essa questão de absolutamente. política... de forma nenhuma. Toda essa questão de política de integridade, eu vi que a Renila entrou aqui, ela domina bastante, eu tenho acompanhado, ela domina muito essa parte. Veja, ela já tinha essa política de integridade. Então, ter uma política de integridade também não impediu que houvesse esse comportamento, né? Então, acho que, na verdade, a questão era, meu Deus, temos uma lei muito rigorosa, muito formalista. E esse formalismo não evita. Então, todo aquele ensino que nós tivemos com o RDC, esse sim. O RDC é uma boa norma. É uma boa norma. Por isso que eu sou fã da MP 961, que falou, não, faça RDC. Isso, para mim, é um grande teste. É um grande teste. Porque o RDC, ele parte dessa premissa. Não vamos ser formalistas. O formalismo, ele é bom, né, para quem estuda. É claro, o formalismo é segurança jurídica, a gente sabe disso. Mas o hiperformalismo, aquele emburrecimento, aquela coisa das caixinhas, resolve? Não. Não resolve. Então, nós precisamos de uma lei mais inteligente. Então, eu acho que esse é o contexto histórico da criação. Por isso que, muito embora é uma lei que trouxe uma regra de uniformização nessa parte de governança, a questão de uma política de integridade, mas ela trata muito mais dessa questão de contrato, né? Licitação trata, mas o foco maior dela não, contrato, que é o que normalmente nos importa. Então, acho que se eu pudesse responder muito objetivamente, eu diria isso. O contexto foi esse. Mas, como nós aprendemos com o erro da Lei 8666, a consequência foi a melhor do que na Lei 8666. Porque nós tivemos uma lei onde o administrador ele não tem mais a lei como uma muleta, que esse é o problema da Lei 8666. Ela é boa para o mau gestor. Muito prescritiva, né? Ela usa a lei, ele usa a lei. Então, ele não precisa decidir. Não, é a lei, é a lei, é a lei. Porque essa lei, ela é tão assim, completa, porque tudo tem na Lei 8666, que ela responde qualquer coisa. A lei das estatais não é isso. A lei das estatais te dá essa autonomia para você agir. Né? Eu justifico e ajo. Então, eu acho que isso é uma cultura que nós temos que garantir. Espero que não haja nenhum tipo de retrocesso. Né? Que a gente tem as 3 ADINs lá. É o que me preocupa um pouquinho, aquelas 3 ADINs. Mas eu vou confiar que o Supremo não vai decidir pela inconstitucionalidade da lei. Né?
A gente tem, nesse caso, a gente não tem que ter só confiança, tem que ter fé mesmo. É o firme fundamento das coisas que se esperam, daquelas que não se vê, conforme está na Bíblia. A doutora Marilene, que é a Marilene Matos, professora Marilene Matos, que é a nossa presidente da Comissão Nacional de Direito Administrativo da ABA, está aí. Nós temos vários ilustres participantes, doutora Ivani Barros, que também é membro da comissão, Jarlene, tem aqui Marisa, a professora Madeline, minha tutora, né? Hoje eu sou professor espelhado na professora Madeline, já falei isso para ela. Mariana, André, Viviane Maforte, Emanuel, Rodrigo Coelho, Roberto Passos, tem um monte de gente bacana, a Alexandra Berta, que é membro da comissão também. E a professora Marilene faz a seguinte pergunta, doutora Cristina: como a doutora vê a necessidade de equilíbrio entre legalidade e eficiência? Tá. Já que estamos tocando, né, nesse ponto. Não, uma pergunta muito boa. Obrigada pela pergunta. Veja, essa lei, ela tem um dado curioso, porque eu falo que quando eu vejo uma lei nova, eu fico procurando o que ela é diferente. E uma coisa que me chamou muito a atenção nela é que ela não faz referência ao princípio da legalidade. Isso me inquietou. Falei, mas por que ela não faz referência ao princípio da legalidade, né? Tanto que o regulamento da Sabesp, eles falam em legalidade. E como eu trabalhei nessa questão da validação do regulamento, e eu fiquei falando, gente, por que vocês colocaram legalidade aqui? A lei não fala. A lei fala, não é que ela não fala em juridicidade, mas há toda uma incidência de juridicidade, que não é legalidade. A legalidade é aquela ideia de lei em sentido estrito. A eficiência, ela é mais ampla, né? Porque a eficiência implica em análises de mérito, né? Em análise de conduta, em análises qualitativas, em análise de razoabilidade, proporcionalidade, quer dizer, economicidade. A eficiência é algo muito mais amplo, do qual a legalidade é um dos aspectos. E essa lei, quando ela não faz referência, porque ela faz referência à eficiência, mas ela não faz referência à legalidade. O que ela quis dizer? Ela disse, estatal, vamos deixar a lei de lado. A lei é só o seu guia. Claro, porque tem que ser. A lei é o seu guia, porque não é um problema, só fazendo um corte aqui, que eu vi, tem bastante gente de estatal aqui. Uma coisa que a gente precisa discutir seriamente. Estatal é uma empresa. Ela é uma empresa. Então, quando eu dou aula disso na graduação, é muito complexo isso. Por quê? Porque você quer que a empresa, que tem lá a sua incidência de direito privado, porque ela é uma pessoa de direito privado, ora capital totalmente público, ora capital misto, público-privado, em especial quando ela tem um misto, que você tem acionista privado que quer lucro. E aí ela presta serviço público e a atividade de serviço público é incompatível com o lucro. Gente, isso vira uma loucura. Isso vira uma loucura. Então, no fundo, ela é uma empresa. Ora, se ela é uma empresa, eu tenho que dar alguma liberdade para ela. Então, a lei, ela só é esse guia. E ela tem que ter autonomia no seu regulamento para disciplinar regramento de licitação e contratação. E porque se entendeu que essa autonomia é que vai possibilitar que ela alcance a eficiência. Quer dizer, então, já muito a gente discute que a eficiência não é dada pela lei, porque o legislador não tem como dominar todas as técnicas, todos os assuntos. Quem tem que dominar é o aplicador. Então, hoje a gente prima muito mais. Por isso a gente fala em vantajosidade, eficiência. E há quem diga, não, olha, não é nem eficiência não, viu? É efetividade. Porque não adianta a gente ficar discutindo eficiência, eficácia, se o negócio não é efetivo. Hoje nós temos... Os problemas ainda existem, não foram resolvidos. Isso. Não adianta, porque a gente fica, né, como aquele jurista que só escreve, não, revogue, anule. Ele falou, meu filho, mas você já fez uma licitação? Você já sentou? Porque é muito fácil. Eu sempre brinco com você, falo, desce do Olimpo, vem aqui. Porque eu já fiz licitação, eu já fui comissão. Entendeu? Vem aqui ver como é que é o sistema. Venha ver se isso que você está falando a gente consegue fazer na prática. Então, eu acho que a gente tem que...
a gente tem que voltar esse olhar muito mais para uma lógica de efetividade, sem descurar do ordenamento. Então, essa lógica de juridicidade é uma visão de ordenamento, não é uma visão de lei. Isso olha, é um raciocínio totalmente diferente da Lei 866. A Lei 866 é lei. Por isso que tem pouco espaço para regulamentação. Veja que não existe decreto. Não precisa, ela não precisa. Ela já é auto-aplicável. No máximo tem um regulamento do registro de preço ali e ainda gera uma polêmica infindável. Registro de preço. Aí, bom, ia falar da lei da micro e pequena empresa, mas aí é uma legislação apartada. Então, assim, apartada, não é de licitação. Não é. No máximo, essa questão do registro de preço. Ela não dá espaço para o regulamento. Isso é péssimo. Muito bom. Isso é péssimo. É uma diferença sensível, assim, seminal, né? A lógica da Lei 13.303. E é interessante como a cultura, né, não internaliza tão facilmente esse tipo de mudança, porque no final das contas é uma mudança cultural. Porque hoje, por exemplo, eu estou trabalhando hoje na área de planejamento estratégico da CGU e a gente faz já, há um pouco tempo já, o uso daquele instrumento que é a cadeia de valor, né, para a gente tentar olhar os atos de gestão e a despesa pública sob a ótica da entrega de valor público. Isso. Então, isso é uma mudança radical de 180 graus. E assim, o professor Rony Charles, inclusive, fala que tem muito presidente estatal que não soltou a poita, né? Uma linguagem nordestina, está amarrada ainda na 866, nas balizas ali rígidas. O 866 vai fazer o regulamento, faz um copia e cola do 866. Aí a gente até brinca nos grupos, fizemos um memezinho do professor Rony, né? Solta a poita. Mas você sabe, Ronaldo, o que eu acho, assim, eu vou ser muito franca, isso aconteceu quando veio o RDC. Isso já aconteceu, por isso que o RDC da primeira, né, aquela primeira leva, não teve muita cultura de RDC. Eu falava, gente, mas tem uma RDC, não houve muita cultura. Agora, quando teve a estatal, a mesma coisa, porque qual é o medo? O medo do administrador, e olha, e não me vem esse negócio de apagão de canetas, não, de culpar Tribunal de Contas, porque, não que eu queira defender porque trabalho num, mas eu tenho visto, e você é o controle interno, eu sou externo, mas eu tenho visto uma mudança de cultura do controle, de tentar o que a gente chama de ser cão guia, não cão de caça. Eu tenho visto isso. Né? Então, claro, são 33 tribunais de contas, tudo bem, mas existe essa mudança. Ora, só que é um medo. Quer dizer que agora, eu brinco assim, agora, querido, é cara crachá. Antes não era, antes era, o crachá era lei. Agora não, agora você vai ter que definir, você vai ter que motivar, você vai ter que fazer. Assumir os riscos, né? Aí o administrador fala, assim, eu? Não quero, eu quero que a lei diga o que eu tenho que fazer. Então, como liberdade eu não quero, não, quero segurança. É como se a lei fosse segurança. Mas é uma questão cultural. É uma questão realmente. Nós temos que enfrentar, inclusive eu estou com a turma agora, essa semana de manhã, na ENAP, sobre estudo técnico, aliás, termo de referência, né? A gente faz menção ao instrumento do estudo técnico preliminar, onde a gente deveria definir claramente qual é o problema a ser resolvido, porque depois você tem que conferir a efetividade, o problema foi resolvido. Não é só uma questão de eficiência. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, de você evangelizar esse negócio. Mas um dia pega, né? Um dia pega. Sim, um dia pega. Tem pergunta aí da Marisa, né? Falando sobre artigo 38, parágrafo 3º, inciso 1, se a estatal pode contratar e ser contratada com base nesse dispositivo. Artigo 38, parágrafo 3º, inciso 1. Confesso que não... Porque... eu também, não domino ela tão bem. Domino artigo 3º. Espera aí, isso é... Inciso... Não, 38. Artigo 28. 28. 28, parágrafo 3º. 28 não é. Inciso 1. São as empresas públicas e sociedade economista dispensadas da observância dos dispostos deste capítulo das seguintes situações: comercialização, prestação e execução de forma indireta pelas empresas mencionadas no caput de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais. E aí, ela pode usar este fundamento para ser contratada e para contratar também outra estatal? Olha, eu vou dizer o que eu acho, tá? Eu entendo que sim.
Mas eu já vi que na doutrina tem divergência com relação a Tem, isso. Tem tem. divergência. Mas eu entendo que Uhum, sim. Eu tendo, Ronaldo, a fazer uma interpretação muito aberta dessa legislação. Porque eu acho uhum, que ela cabe aquilo que a estatal quiser. Porque ele é muito uhum, adaptável, né, a uma necessidade uhum. da estatal. Então, é bem aquela lógica. Se eu fazer uma competição for inviabilizar a minha atuação, eu não preciso. Se Uhum, enquadrar aqui, uhum. não vejo problema. Né? Não vejo Ótimo. problema. Tá? Para Ok. mim, assim, é uma coisa clara, está escrito aqui. Né? Então, eu Ótimo. acho que pode, sim. Mas eu Eu sei já que a vi, tendência é não. Uhum. É, porque aqui é como é a comercialização, a prestação e execução de forma direta por elas, ou É. seja, seria uma interpretação restritiva, seria só para ela vender, né? Seria Ela é a sua dispensada de atividade. licitação quando for vender, Só né? como Mas, atividade. enfim, É, tem uma lógica, né? Se ela for é. contratar outra empresa pública tem o direito de Sim. fazer dispensa para vender e eu não posso comprar, Então, por que né? não? Realmente faz sentido. Né, É. eu Ok. acho. Não teria problema, não. Vamos adiante, então, na segunda questão aqui. Como a gente já sabe desde o início, né, todos os pontos que a gente levantou, a gente não vai conseguir exaurir, né, mas fica sempre o gostinho de quero mais. Né, até bom que a gente tenha sempre o desejo de ter mais lives sobre a lei das estatais. Inclusive, a doutora Renila, que está por aqui, É. a gente tem uma agendada, a gente teve que adiar, né, mas a gente vai remarcar sim, tá? Ah, sim, eu Sobre fiquei como esperando é a vida ansiosamente. de uma consultora jurídica numa estatal, né? Quais são os desafios, bem É. bacana mesmo, porque o E nosso ela tem público muita aqui expertise. tem, É. né? E bom humor para lidar com as coisas, né? A gente vê Sim, postagens dela lá que anima o dia da gente. Então, verdade. nós temos aí assunto para render, né? Nós temos aqui na segunda questão proposta, no que se refere à licitação e aos contratos, Uhum. né? A Lei 13.303, aliás, a lei, mais de dois terços é sobre isso, né? 67 dos 97 artigos são Sim. licitação e contrato. No que tange a esses dois tópicos, a licitação e contratos, a Lei 13.303 faz alguma distinção entre estatais, prestadores de serviço público e as que desenvolvem atividade econômica. Nessa parte da lei, ela distingue esse tipo de estatal, prestador de serviço público, ou que desenvolve atividade econômica em sentido estrito? Se sim, quais seriam essas distinções? Né? Por que essa distinção? Então vamos lá. Objetivamente, não, ela não faz a distinção. Esse é o grande problema. Esse é o Porque, na problema. verdade, ao regulamentar a Constituição, né, o caput lá Uhum, do 173, ela foi além, né? uhum, Porque ela deixou textualmente lá no seu artigo 1º que ela está. Então, a primeira parte dela é a redação da Constituição. Então, aí não sim. houve Uhum, questionamento por ninguém. Né? Abrange toda e qualquer empresa estatal que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. A Constituição parava aqui. beleza. Qual era a interpretação que era adotada praticamente de forma unânime pela doutrina, porque com respaldo no Supremo? Não, aqui é atividade econômica. Então, essa prestação de Uhum, serviço não é serviço público, é serviço, uhum, como de cunho econômico. Ainda que a atividade uhum, econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União. Por que aham, ele fez essa referência expressa? Por causa da Petrobras. uhum. Ou Foi de seja, de encomenda prestação isso de aí. serviços públicos. Então, é por isso que ele foi além. Né? O legislador aqui, ele não ficou Uhum, limitado à redação do 173 da Constituição. Mas por que ele foi além? Por um problema de interpretação. Né? Claro, eu uhum, penso assim, eu sou defensora da lei, então eu me posiciono dessa maneira. Eu entendo que se ele uhum, tivesse pura e simplesmente replicado o que está na Constituição, a interpretação até então vigente continuaria a mesma. As uhum. decisões do Supremo não teriam sido É, o alteradas. problema existia, ele não teria resolvido o problema de Não, interpretação. De não. fato, faz Tá? todo sentido, realmente. Então, a partir do momento que ele faz referência expressa, não, inclusive Uhum, a atividade econômica de monopólio, destinatário uhum, certo, que é pegar a Petrobras. E serviço é, público, exatamente por essa interpretação de que o serviço colocado na Constituição não era serviço público. Então, ele quis dar uhum, uma segurança jurídica. E aqui não há excludente, pelo menos na seara de licitação e contratação,
todas as estatais, seja sociedade de economia mista, empresa pública, não importa a atividade, inclusive, olha, curiosamente, eu tava aqui dando uma olhada, a Embratur, que agora foi criada como Serviço Social Autônomo. É o chamado Serviço Social Autônomo Social, né? Era uma autarquia e agora foi criada como esse Serviço Social Autônomo Social. O que fez a lei? Mandou aplicar a lei das estatais. E ela não é uma estatal. Ela é um Serviço Social Autônomo Social. Quer dizer, podia ter mandado aplicar a Lei 8.666. Gente, isso a gente tem que pensar nisso. Por que a lei das estatais e não a Lei 8.666? Porque é uma lei muito mais lógica. Tá? É uma lei que possibilita muito mais um resultado efetivo, eficiente, do que a Lei 8.666. Então, isso é um parâmetro muito importante. Agora, como a gente já tinha falado, as ADINs questionam exatamente isso, que teria havido um excesso exatamente porque a Constituição não faz referência à prestadora de serviço público e nem à atividade econômica como um monopólio. Por isso, o meu receio do Supremo. Mas acho que ele, até agora, o que teve de posicionamento não é nesse aspecto, né? Não é com relação à questão da extensão. Então, não acho que ele vai mudar isso. Porque o reflexo está sendo bom. Então, não acho. Mas a gente tem que ficar atento. Quando a senhora citou, né, que foi por uma questão de ocasião, emplacaram a Lei 13.303, eu me recordei, né, que a gente estuda políticas públicas, né, no mestrado, nesses cursos que a gente pode ter o privilégio de participar, né, o professor Jacques Sanditoni, mesmo lá na ENAP, a gente chegou a estudar com ele sobre avaliação de políticas públicas, né, a gente vê aquele ciclozinho, né, tem a identificação do problema, o segundo passo é abrir espaço na agenda. É exatamente esse ponto que a 13.303 conseguiu, né, foi espaço na agenda, assim também a 8.666. Só me recordando aqui de um ponto que a gente tinha tratado antes, eu não tinha me atentado para isso. E ainda dentro desse ciclo de da política pública, a última etapa é exatamente a avaliação. E assim, a avaliação de política pública tem que ser feita com base em evidência, né? Para manter uma política pública, uma margem de preferência, né, um direito de preferência, deveria ter uma avaliação, né, constante dessa política pública para motivar a sua permanência ou mesmo o seu aperfeiçoamento. Mas, infelizmente, a gente tem simplesmente resolver o problema implantando a política pública. Se vai funcionar, se precisa medir, não precisa. Não precisa. Então, essa parte da avaliação a gente é bem carente. Agora, com os dados, inclusive esse laboratório de RDC que a gente vai ter agora, né, a gente pode ter muitas informações boas aí até para defender a manutenção de coisas que vieram para a pandemia, né? Se a gente pode ter bons resultados, por que não? Eu acho que vai derrubar muita barreira e muita poita, né? Vai soltar muita poita por aí, como diz o professor ontem. Vamos então para o terceiro ponto que a gente propôs aqui, em relação à natureza jurídica, o regime jurídico do contrato da estatal prestador de serviço público. Ele é um contrato de natureza privada, ele é regido pelo direito privado, né? Se sim, como é que ele pode ter cláusulas exorbitantes? Esse é o cerne da questão. Nossa, estava esperando ansiosamente você fazer essa pergunta. Eu assisti sua live com o Murilo Jacobin e eu fiquei ali, meu Deus, olha como é interessante esse ponto. Quando veio a lei, eu olhei e falei, mas espera um pouquinho. Quando ela fala de contrato, ela diz que os contratos se aplica o direito privado, tudo bem, ela é textual nisso, mas também se aplica esta lei. Eu falei, mas espera um pouquinho. Então, será que este contrato é um contrato privado? Essa foi a pergunta que eu me fiz desde o início. Será que realmente este contrato é privado? Porque se fosse um contrato privado, a gente podia, a partir do 68, tirar da lei. Isso me incomodou. Porque se fosse um contrato privado, porque existe aquela classificação que a gente já fazia antes da Lei 13.303. Existem os contratos administrativos típicos, os administrativos atípicos e os chamados contratos de direito privado, os contratos privados da administração, né? Que era a classificação do Antônio Carlos Cinto do Amaral. E a gente sempre dava como exemplo
olha, os contratos privados da administração são os contratos das empresas estatais na sua atividade fim, porque o meio era sempre contrato administrativo típico ou atípico. A gente sempre falava isso. Quando veio essa lei e o seu artigo 68, eu falei, não tem lógica. Não tem lógica eu dizer que esse contrato é privado. Então, eu não concordo com essa classificação. E foi isso que eu quis explorar. Claro, já tinha até conversado num congresso com o professor Joel Nebur, que, né, também escreveu sobre a lei, e ele já tinha proposto, que enquanto eu estava escrevendo minha tese, obviamente, as pessoas estavam lançando o livro, e ele propunha a classificação de contratos estatais. Eu ia até incorporar essa classificação, mas aí, aquela coisa, na orientação, eu acabei adotando uma outra classificação. Mas os contratos das estatais têm um regime típico. Foi essa classificação que eu propus. Existem os contratos típicos das empresas estatais, que são os contratos regidos a partir do artigo 68, que é um contrato pautado pela ideia de consensualidade. Veja, o que não elimina a exorbitância, porque tem a exorbitância ainda. Tem exorbitância no momento que eu digo, olha, a sanção, quem vai fixar sou eu. Não existe um pacto. Olha, eu vou sentar com o Ronaldo, e aí nós vamos chegar a um acordo de qual é a sanção que nós vamos colocar no contrato. Não, eu já coloco. A própria lei já põe cláusulas exorbitantes. Não, e vamos lá. A minuta do contrato não é feita pela estatal? Cadê a consensualidade na elaboração das cláusulas contratuais? A consensualidade vem depois. No momento de implementar esse contrato. Aí sim, eu não posso mais te impor uma alteração unilateral. Eu não posso mais te impor uma rescisão unilateral. Essa é a lógica. A unilateralidade, ela começa no momento da formação da relação contratual. Mas antes, a unilateralidade existe. Então, não me venha dizer que não existe ainda um resquício de exorbitância. E não tem como acabar com esse resquício. Entendeu? Não há como. Ainda tem aquela redação que todo mundo que escreveu sobre isso colocou de uma hipótese de uma rescisão unilateral, porque ela é uma redação esquisita da lei, né? Que ela faz uma referência a uma possível rescisão unilateral, como sendo até uma consequência de uma inexecução. Ora, então como assim? Isso ficou meio perdido ali, não? Então, o contrato da estatal tem um regime típico, que é o regime da lei. Muito semelhante ao regime da Lei 866? Sim, muito semelhante. Tem muita semelhança. Mas naquilo que ele se diferencia, tá? E ainda eu nem estou falando de uma coisa específica de prestador de serviço público, é realmente essa ideia de consensualidade, porque é o momento que nós estamos vivendo. Né? Isso ninguém discute, ninguém questiona. A ideia de uma relação dialógica, a consensualidade. E já há muito, olha, e quem me marcou muito numa fala, até por ser quem é o ministro Benjamin Zimbler, dizendo, a cláusula exorbitante, ela não protege mais o interesse público, ela protege o mau administrador. Porque aí eu não preciso, como você falou, para que eu vou ficar pensando em planejamento? Eu faço. Se não der certo, eu tenho lá o poder de alterar unilateral. E você tem que aceitar. Eu posso rescindir no lateral? Tudo bem, tem as consequências econômicas, mas eu resolvo. Eu, como Estado, eu tenho o poder. Opa, pera um pouquinho, você não tem o poder, você tem o dever de buscar o interesse público. Então, eu acho que essa lógica de uma relação menos imperial e mais consensual, ela tem a ver com o Estado atual, o Estado moderno. Então, realmente, a lei não podia fugir disso, mas dizer que o contrato é privado, eu confesso, isso eu não aceito, não. Eu acho que aí não é reconhecer que ela tem um regime específico, e ela tem. Se vamos adotar... o espírito da lei, a redação ajudam nisso, né? De você ler o artigo 68 e ver ali pelo menos 3 bases, né? As suas próprias cláusulas, o disposto nessa lei e os preceitos do direito privado. Se fosse só essa última parte, beleza. O contrato é regido pelos preceitos do direito privado. Pronto, aí acabou. Mas não é. Ele faria isso e acabaria aqui a lei. Pularia para uma outra parte de publicidade. Mas não precisaria disso. Então, a partir do momento que ele dá todo esse paralelo, porque quando ele fala assim, pelo disposto nessa lei,
Ah, então, tá vendo? Olha, legalidade. Não, mas espera aí. Vamos olhar lá o 40, que fala da abertura para o regulamento, porque aquele elenco não é fechado, é um elenco aberto. De novo, o parâmetro, quando ele fala dos princípios, ele não fala em legalidade. Ora, se eu fizesse a interpretação sistemática, gente, o caminho que ficou aberto para a estatal foi uma coisa absurda. É que a estatal não aproveitou. Por N motivos. Por uma segurança, né? Porque é muito mais fácil me basear naquilo que eu conheço, que é a Lei 866. Então, os contratos ficaram muito parecidos. Mesmo os contratos, eu falava, gente, mas por que vocês fizeram isso? Não, mas olha, é que aqui a gente sempre fez assim, então fica mais fácil. Então, né? Mas, assim, respondendo objetivamente, é isso. São contratos típicos das empresas estatais. Excelente, doutora, excelente. Essa é uma abordagem que, assim, eu realmente não conhecia, né? Quando você me mandou aquelas conclusões finais, eu comecei a ler e vi, assim, todo um histórico, um trabalho muito bonito, até por isso eu deduzi que deu muito trabalho para fazer, né? Todas as conclusões que você tira ali, deve ter dado um trabalho danado para obter cada uma delas, né? Ai, o Murilo Jacobi realmente deu a honra de estar aqui, ele entrou. Olha, que benção. Ele está devolvendo. Porque eu também Murilo, ela acabou de dizer que também assistiu a nossa live, então, assim, é a recíproca aí, tá? É, recíproca. Estamos muito bem acompanhados hoje. Muita gente boa aí. Vê se tem mais alguma interação. Professora Madeline falando em relação ao contexto em que ela foi publicada, estava muito boa, mas hoje já está defasada, como toda lei que já nasce pela necessidade existente. De fato, essa datação da lei, né, em relação principalmente ao 866, né, nós temos aí, o problema mudou, mas a solução ainda continua a mesma, rigidamente fixada em lei, né? Então, nós temos muita dificuldade. Mas você sabe, e eu acho que, assim, não sei se foi esse o contexto da colocação, mas essa lei deu muita amplitude para o regulamento evoluir. Isso, para mim, é segurança jurídica. A lei não precisa ficar evoluída. A lei ela já é bem evoluída. O regulamento é que tem que acompanhar. Então, se a estatal em relação a 13.303, né? Talvez a professora Madeline tenha se referido ao 866, mas enfim, de toda forma, cabe também a análise, Ronaldo, né? Essa já vai tarde. Sério. Só no aniversário dela agora 292. Não é o objeto da nossa fala, mas que não seja pelo PL 1292. Eu não gosto do PL 1292. Não digo que ele não tenha coisas ele é um Frankenstein. Não gosto, não. Muito. Ele é um Frankenstein, infelizmente, né? Dentro daquela ótica de legislar a arte do possível, né? Mas a gente ainda vai abordar isso mais à frente. Se bem que a gente ainda tem só 11 minutos, mas vamos lá. Além das balizas estabelecidas na própria lei acerca dos contratos, há margem para a estatal prestador de serviço público ter um regulamento de licitação com dispositivos mais flexíveis do que aqueles constantes dos normativos aplicáveis aos contratos da administração direta? Quais são os principais limites de discricionalidade nesse caso? Eu me refiro às estatais prestador de serviço público. No regulamento delas, elas têm plena liberdade de não ter nada do 866? Como que é essa né, pelo menos um norte, né? O que aqui você não pode de jeito nenhum, nem aqui. Aí vai por esse caminho do meio. Então, vamos lá. E aí, já abordando realmente o que é o âmago da minha tese. Então, vamos dizer assim, as minhas inquietudes, né? Fora essa questão de ter autarquia atuando em serviço público em competição com a estatal e muda todo o regramento. Eu também, na época, estava em crise com relação a essa noção de serviço público. Né? Muito embora eu adote, sou filha da PUC, filha adotiva, porque eu sou formada pela PUC, mas estou lá na PUC há 30 anos, então já fiz meu mestrado, doutorado, tudo lá. Só que, qual é o problema dessa lógica do serviço público? É entender o que é serviço público hoje. Porque se a gente olhar, por exemplo, na questão da pandemia, quando aquele decreto regula o que é atividade essencial como exceção ao isolamento, não digo ao lockdown, mas esse isolamento, há quem diga que aquelas atividades podem ser classificadas como serviços públicos. Olha, é uma loucura isso. É uma loucura. Já ouvi essa fala e comecei a pensar, aí tem razão.
Tem né? lógica, né? Porque a lógica do serviço público é aquela atividade que o Estado encampa como sua. Claro, a Constituição elenca uma série, mas há outras que são disciplinadas por normas específicas. Não são só aquelas funcionais, né? Então, em face disso, eu posso, por uma outra norma jurídica, determinar que uma atividade específica ela vai ter o regime de serviço público. E aí, essa lógica de cláusula exorbitante, que no fundo, são cláusulas protetivas do interesse público, o que existe, né? É claro que aqui não é a tônica, mas muito sucintamente, é que por que a gente previu cláusula exorbitante nos contratos da Lei 866? A gente previu errado. Isso é uma coisa que ficou muito clara na minha tese. Porque, na verdade, a cláusula exorbitante ela surge num contrato de concessão. Nossa. A cláusula exorbitante ela é protetiva do serviço público. O que nós fizemos, como um contrato de concessão é contrato, quando a gente fala de contrato, a gente fala, então é qualquer contrato, tem que ter cláusula exorbitante. Porque é a proteção do interesse público. Então, esse é o problema. E aí, a atividade de serviço público, claro que aí eu me deparei com um problema que eu também não resolvi, porque também não era o meu objeto. O que é serviço público hoje? Já que quando eu analisei em especial as estatais federais, não dava para analisar tudo. Mas quando eu peguei o rol, eu me surpreendi de atividades que são as mais díspares possíveis. Então, você tem desde atividade que eu olho e falo assim, não tenho dúvida de que é atividade econômica. Como, por exemplo, o monopólio de petróleo. E, de outro lado, atividade que eu não tenho dúvida que é serviço público. Por exemplo, o serviço postal. Não tenho dúvida. O problema, para mim, são essas zonas cinzentas. Há uma série de atividades que alguns falam que não é serviço público, é atividade relevante e interesse público. Já existem classificações doutrinárias. Então, o problema para mim é isso. Tá, e se eu tiver uma estatal que presta um serviço público? E o serviço público exigir a proteção, porque aí não é a estatal. A atividade exige a proteção. Então, o que eu falo? Ora, se para o desempenho daquela atividade. Então, é uma questão assim. Eu até cheguei a afirmar, e digo isso, não tenho receio, defendi na minha banca, fui questionado, falei, não, mas eu mantenho. Não precisa nem estar no regulamento. Eu entendo que não precisa estar no regulamento. Aí alguns falaram para mim, não, mas então existe, você está querendo colocar uma relação entre a lei das estatais e a lei 866, porque também existe divergência na doutrina. Eu digo, não existe hierarquia entre a lei 866 e a lei das estatais. Tá? Tanto que eu resolvi esse problema. Tá? Eu disse, não, é possível ter duas fontes de normas gerais com destinatários diferentes e não há problema nenhum nisso. As duas vão conviver harmonicamente. Agora, se a estatal presta serviço público e ela entender, por isso que você fala de resultado, sabe? Se eu entender que para proteção daquela atividade que eu presto, o meu contrato precisar prever cláusula exorbitante, eu vou prever. Mesmo que o meu regulamento tenha sido silente. É claro que, por uma questão de segurança jurídica, o ideal é que o regulamento já possibilitasse isso. Mas eu entendo que mesmo que o regulamento não possibilite, eu entendo que se a estatal entende que é necessário, ela pode sim prever na minuta no instrumento contratual. Claro que isso gera uma série de questionamentos. Por exemplo, mas há quem diga que todas essas cláusulas exorbitantes, aqui nós conhecemos, né? Porque a gente está vendo, a gente volta na Lei 866. Não, é o artigo 58 da Lei 866. Não, na verdade, gente, está na Constituição. Não é a Lei 866. E foi esse o pulo do gato. Essa é a minha tese. Eu digo que, por isso que não existe nenhuma relação. Eu vou à Constituição, que é o fundamento de validade da Lei 13.303. A ideia de que o Estado existe para prestar serviço público decorre de um Estado democrático, está na Constituição. Esse é o papel do Estado brasileiro. Logo,
se a estatal precisa disso, ela vai na Constituição, busca fundamento e coloca no seu contrato ou no seu regulamento. E aí ela vai colocar as cláusulas que ela entender pertinentes. Ela não precisa olhar para a Lei 8666. Ela não precisa. Então, eu não preciso analisar se aquilo é cláusula de exorbitância. Em especial, pessoas que militam em área econômica dizem, não, na verdade, a doutrina já superou tudo isso. Todas as cláusulas do artigo 58 são cláusulas que existem em qualquer contrato. E eu digo, eu concordo. Mas o que muda é a intensidade como o Estado se posiciona perante essa relação jurídica. Porque ele impõe, ele não negocia. A lei das estatais não, negocia. Tá? Ótimo. Então, E essa natureza de serviço público, ela sim, é mutável também ao longo do tempo. A gente tem, inclusive, situações onde a própria titularidade do serviço público é concedida ou né, transferida a terceiros. Então, eu acho que o cerne dessa questão é definir realmente qual é o legítimo objeto que deva ser protegido por uma cláusula exorbitante. Né? No caso, acho que das concessões, até mesmo no caso das concessões, depois da criação das agências reguladoras, né, da lógica de que o Estado vai conceder esse serviço público, inclusive a titularidade, e depois vai ter uma agência reguladora para isso, acaba apontando para, mesmo nesses casos, a possível desnecessidade das cláusulas exorbitantes, porque já há uma outra lógica para o Estado garantir o seu interesse nesse serviço público concedido. Né? Mas para a última pergunta, a gente falta 3 minutinhos só, então assim, só para dar a última provocação, passa rápido. Como eu já disse antes, né, legislar, disse, e eu concordo, que legislar é a arte do possível. Então, assim, tem muitas pessoas com uma expectativa muito grande de que o PL 1292 vai ser a joia da coroa da rainha da Inglaterra, mas não dá para se esperar isso tudo de uma lei. Porque não é possível você ter a lei ideal. Você tem a lei que é possível, é isso. Então, faz sentido, né? Considerando que o texto final da Lei 13.303 possa não ter sido o melhor dos textos, né? Como última provocação, quais são os principais pontos que você acha que ela poderia ter evoluído mais? Pelo menos os principais, né? Que acha que sim, poderia ter tido, ficaria muito boa. Tá, eu vou me resumir a 2, tá? Eu acho que ela poderia, ou num eu acho que ela poderia ter sido mais clara e no outro que ela poderia ter feito diferente, bem rapidamente. O primeiro é o que eu chamei de formalização. Porque o que tem para mim de interessante nessa lei, muito embora na prática as estatais não adotaram essa lógica, é que a empresa adjudicada tem o direito de ser contratada. É completamente diferente da lógica da Lei 8.666. Então, para mim, ela podia ter deixado isso mais claro. Né? No meu modo de ver, a partir do momento em que a estatal homologou a licitação e adjudicou, ela tem o direito. E aí, o direito, se a empresa não assinar o contrato, o que eu defendo? Se ela não assinar, ela está renunciando. É uma espécie de extinção do ato administrativo. Ela está renunciando a isso. E aí, se ela renuncia, ela não pode ser punida. Só que a maioria dos regulamentos prevê punição nesse caso. E eu defendo que não, porque ela está abrindo mão de um direito que é dela. Ela tem o direito. Se ela quiser abrir mão desse direito, ela pode fazê-lo e ela não vai ser sancionada, porque a sanção que ela tem é não concretizar a relação contratual. Então, eu penso que é a interpretação que eu faço da lei, que a lei podia ter sido mais clara nesse sentido. E ela não foi. Muito pelo contrário. Os regulamentos vão pela mesma lógica da Lei 8.666, que é uma mera expectativa. Uma outra coisa que eu acho, não que não seja boa, mas que me preocupou um pouquinho, foi ela falar da responsabilidade objetiva. Porque ela não trata a responsabilidade por dolo ou culpa como na Lei 8.666. Ela fala de uma responsabilidade objetiva. Eu entendo a lógica da lei de corrupção, mas me preocupa um pouco isso na prática. Então, eu Nosso não tempo acho que ela andou... já deve cair já imediatamente. Eu agradeço muito, professora, e espero que a gente possa ter outras oportunidades. Obrigada mesmo. Tá faltando 20 segundos aqui para cair. E agradeço a todos os que participaram aí, entraram, saíram, né, foram participando, ou os que ficaram até o final, principalmente, e os que vão assistir posteriormente, tá? Então, até a nossa próxima live, nós vamos divulgar aqui no canal. Um abraço. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Tchau.